a tradição que Cláudio, imperador romano de mais tarde, Cláudio, chamado Cláudio o Depravado, com a sua esposa Messalina, nome que mais tarde ficou associado a uma mulher vulgar, por exemplo, né? Quando se utilizava essa expressão de maneira pejorativa para dizer se a pessoa era uma prostituta, uma mulher vulgar, uma mulher dissoluta, e dizia que ela é uma Messalina, de uma maneira pejorativa e preconceituosa, é claro. Mas Messalina, por exemplo, que era a esposa de Cláudio, chegou a acertar, a negociar com ele o seguinte: vamos fazer um dia em que eu me deito com os 10 homens mais atraentes, mais vigorosos e mais viris do palácio, e você se deita com as mulheres mais sedutoras, mais atraentes, mais sexualmente interessantes do palácio. E diz a tradição que depois de uma noite, os dois, uma noite de orgia e de intenso prazer, no dia seguinte, Cláudio, que levantou-se mais cedo, foi até ao seu quarto, aos seus aposentos, e balançou os ombros dela e perguntou: e então, satisfeita? E ela respondeu: não, cansada. Não estava satisfeita, estava cansada. O que significa dizer que, em boa parte das ocasiões, o sexo de ocasião, sem a contribuição dos sentimentos, gera um cansaço sem satisfação. Ou seja, o indivíduo continua insatisfeito, mas está cansado pela função física, biológica, pelo desgaste orgânico e assim por diante. Então nós vemos que esse sexo exaustivo, esse sexo de ocasião, gera esse cansaço. Joana de Ângeles vai dizer em uma das suas obras: sexo sem sentimento, sem afeto, é como beber água da praia. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salgada. Então, quanto mais se bebe, mais sede tem. E os espíritos costumam dizer isso: o sexo de ocasião, o sexo de casas de prostituição, o sexo promíscuo, de orgia, de troca de casais, de sexo grupal, de swing, de casa de massagem. É um sexo que, como não há o vínculo dos sentimentos, quase sempre é um sexo que é participado por um espetáculo público de espíritos que se comprazem e que ali participam da experiência do casal, e por isso o cansaço. Por isso as garotas ou os garotos de programa, quando a gente vê pessoas envelhecidas prematuramente. Na indústria, por exemplo, do entretenimento adulto, chamado sexo pornográfico, a gente vê, por exemplo, essas meninas que se tornam desinteressantes com 30 anos já são velhas. Porque não é o desgaste do hormônio, é o desgaste psíquico, do fluido vital, por conta dessa experiência espiritual dantesca, negativa, da vampirização de espíritos, os mais variados, que participam, diferentemente do casal que se ama, do casal que se respeita. Eu não estou falando aqui de nenhum santo, estou falando de pessoas que se respeitam e que têm um certo nível de moralidade, que uma certa conduta, uma conduta moralmente equilibrada dentro dos limites. Esse casal, quando se busca, os espíritos bons respeitam a nossa privacidade e fazem defesas magnéticas no quarto do casal. Elaboram defesas psíquicas a ponto de impedir espíritos obsessores de entrar, de participar do fenômeno e da vivência sexual. Ademais, se eles forem programar um fenômeno reencarnatório, não é durante o ato, porque eles respeitam a nossa privacidade. Não é durante o ato sexual que eles levam o reencarnante quando o casal está fazendo sexo, não. Eles esperam mais ou menos 20 minutos depois do fenômeno sexual, quando quase sempre o casal adormece, especialmente o homem adormece, mas a mulher também adormece. Depois da prática sexual se envolvem, se aquietam, e naquele momento em que o espermatozoide está viajando pela trompa de Falópio na direção do óvulo para fecundar, eles levam o espírito reencarnante para ali acoplar no futuro embrião.